Olá, bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, bem-vindos a mais uma semana. Este vídeo irá auxiliá-los tanto na aula de hoje quanto na de amanhã. Hoje nós trataremos de um assunto bem interessante que é a cyberpoesia, que é um gênero textual, né, uma poesia, a qual nós utilizamos de elementos verbais e não verbais. Ô tio, o que é isso? Os elementos verbais, ou seja, uma linguagem verbal, ela é composta por palavras. Já a linguagem não verbal, ela contém imagens. Lembram quando eu falo para vocês, vamos fazer uma leitura de imagem? E às vezes a gente vê uma imagem, nem uma palavra. Aí muitas vezes vocês perguntam, tia, mas a gente vai ler uma imagem? Justamente. A leitura de imagem consiste justamente em conhecermos todos os aspectos daquela determinada imagem, o que ela está querendo nos repassar, o que ela representa. E a cyberpoesia é muito interessante e leva a gente a imaginar muitas coisas. A atividade do livro de hoje é justamente tudo isso que eu estou falando para vocês. Um poema onde nós temos uma linguagem verbal e uma não verbal, ou seja, ambas na mesma produção. Então, convido vocês para abrirem o livro na página 49, onde a gente pode visualizar esta cyberpoesia, este poema, que tem como título Zigue-Zague. Lembrando que hoje, além da atividade do livro, nós também faremos uma atividade na folha, certo? Então, antes de irmos para a leitura propriamente dita do poema, vamos falar um pouco sobre essas duas questões que nós temos no início. Pessoal, antes de todo o texto que a gente estuda neste livro, nós temos sempre uma, duas ou mais perguntas, não é verdade? E estas perguntas são norteadoras, ou seja, elas nos levam a refletir sobre aquele assunto ao qual a gente vai estudar, aquele texto que a gente vai ler, o que ele irá tratar naquele contexto escrito. Então, muitas vezes a gente levanta hipóteses, leva a gente a refletir sobre diversos assuntos antes da leitura e a partir do momento que a gente realiza a leitura, a gente compreende muito melhor, não é verdade? Então, nós temos a primeira pergunta e a segunda, que é justamente sobre aquilo que eu falei lá no iniciozinho, da linguagem verbal, que é a linguagem que utiliza de palavras, e a linguagem não verbal, que é o que utiliza imagens, certo? E vamos para a leitura. Zigue-zague. Zigue-zague saíram sem direção. É por aqui? Por aqui não. E sumiram no horizonte sem chegar à conclusão. Então, uma cyberpoesia, né, onde vocês também poderão ter acesso a este e outros poemas neste formato, deste gênero, desta maneira, lá no site www.cyberpoesia.com.br. Certo? Se vocês tiverem curiosidade, podem acessar. Finalizando a leitura, nós iremos para o Conhecendo o Texto. E a primeira pergunta irei auxiliá-los. A pergunta diz o seguinte: como o poema está disposto no espaço do papel? Ou seja, neste espaço, como ele está representado? É neste momento que vocês irão falar que este poema ele está representado em forma de dois peixes, né? Quando nós temos dois peixes, e também em forma de palavras. E também iremos falar sobre as direções opostas, porque a gente percebe que os peixes, um está indo, o outro voltando. Finalizando a primeira, segunda, terceira e quarta questões, nós iremos para aprender um pouco mais, onde iremos completar as palavras com S ou Z e depois separar as sílabas das palavras que você completou com Z na atividade anterior. Ou seja, todas as palavras que vocês colocarem em Z, vocês irão separá-las aqui na segunda questão, certo? Na segunda-feira é só isso, a atividade da folha e esta do livro. Na terça-feira, para quem está de forma presencial, nós iremos falar sobre substantivos. E quem está de forma online, peço atenção especial a vocês. Nós iremos falar sobre substantivos de uma forma geral. Mas afinal, o que são substantivos?
Substantivos são palavras que nomeiam os seres em geral. Também nomeiam lugares, sentimentos. Então, quando a gente fala assim, substantivo, é a palavra, é o nome que atribui alguma coisa. Muitas vezes eu já ouvi isso. E não está errado, porque são palavras que nomeiam, né, os seres, lugares, sentimentos e etc. Hoje nós iremos falar um pouco sobre algumas classificações dos substantivos. A primeira classificação, a gente pode classificar os substantivos como comuns. Substantivos comuns são aqueles que nomeiam os seres em geral. Por exemplo, cadeira nomeia de uma forma geral. Então, existem várias cadeiras, mas não existe um nome específico para ela, né? Então, cadeira, são várias cadeiras. Nós estamos tratando aí de um substantivo comum. Os substantivos próprios são aqueles que nomeiam pessoas, lugares, estados, nomes de rios, de lojas, ou seja, são nomes próprios de algo. Por exemplo, professora é um substantivo comum, porque existem várias professoras. Mas quando eu digo assim, professora Dalvana é um substantivo próprio, porque é o nome específico desta professora. O seu nome é um nome próprio, porque existem várias crianças, existem vários meninos, várias meninas, mas você é único ou única. Então, nós temos aí duas questões, substantivo comum e próprio. Comum é algo que é geral e próprio que é específico. Por exemplo, cidade. Existem várias cidades, mas nem todas as cidades são chamadas de Sumé. Então, Sumé é um nome próprio ou substantivo próprio. É a mesma coisa, nome próprio ou substantivo próprio. Ok? Iremos falar também sobre os substantivos concretos. Os substantivos concretos são aqueles que existem independente de outro ser. Concreto, martelo, carro. A gente sabe que existe e não precisa de outro para existir. Está ali, a gente consegue ver, a gente consegue tocar. É aí que a gente vai falar sobre os substantivos abstratos. Esse B aqui. Os substantivos abstratos, eles só existem através da existência de outro ser. E geralmente estão relacionados a sentimentos. Por exemplo, tristeza. A gente sabe que existe, mas a gente não consegue ver, não consegue tocar. Então, depende de um ser para ter tristeza, assim como amor, assim como a alegria, né? Então, geralmente os sentimentos são muito relacionados aos substantivos abstratos. Beleza, né? Então, vamos falar também sobre os substantivos coletivos. Que são os substantivos coletivos? Os substantivos coletivos são aqueles substantivos que, mesmo no singular, eles remetem a vários seres. Por exemplo, constelação está no singular, uma constelação. Mas a gente sabe que a constelação só existe porque tem o quê? Várias estrelas, né? Outro exemplo, cardume. Um cardume, estamos falando do singular, mas o cardume engloba o quê? Vários peixes. Então, estamos falando aí de substantivos coletivos. Nesta aula, nós teremos apenas uma visão geral. Ao longo do próximo mês, o finalzinho desse ao longo do outro, nós iremos focar bem mais nos substantivos e em suas classificações, ok? A atividade vocês poderão observar na descrição do vídeo. Na terça-feira, colocarei também a página certinha lá no portal, tá ok? Um grande abraço, até a próxima!